Abramos as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. Atos 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. O meu retorno está um pouco alto aqui, estranho, meio ruim, não sei se tem como arrumar, por gentileza. Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que vistes subir. Irmãos, esse texto aqui foi escrito pelo evangelista Lucas. Aqui ele já começa a falar para quem ele escreveu. Ele está endereçando essa carta para um pseudônimo chamado Teófilo. Poderia ser o nome dessa pessoa, ou poderia ser apenas um pseudônimo mesmo. Esse Teófilo provavelmente era um cristão romano que pede para que Lucas escreva e relate as coisas que o próprio Jesus fez. Então ele escreve esse livro, que esse livro de Atos é o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas. Lucas ele não é um apóstolo de Jesus, Lucas ele é um evangelista, Lucas ele é um médico, Lucas ele é um historiador. Então ele reúne ali documentos, ele reúne coisas, onde ele começa a escrever sobre os atos que os apóstolos fizeram, sobre o início da igreja primitiva, como a igreja cristã é colocada e como a igreja cristã é instaurada, iniciada aqui na terra. O próprio Hernandes Dias Lopes diz que esse livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, por tantas coisas que o Espírito Santo fez aqui nesse livro. A gente consegue perceber várias ações do Espírito Santo. Já no início do livro, a gente já consegue perceber a ação do Espírito Santo através da vida de Lucas. E logo no capítulo 2 a gente vê quando desce o Espírito Santo, quando Jesus ele começa aqui primeiramente a fazer a promessa da vinda do Espírito Santo. Ele promete a vinda do Espírito Santo. Ele promete para aquele povo que o Espírito Santo viria. Hoje, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós já temos o Espírito Santo vivendo em nós, mas naquela época ali, ou quando está sendo escrito, ou quando está sendo relatado, quando Jesus está com os discípulos, diz que Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele caminha ainda sobre essa terra 40 dias. Ele caminha 40 dias sobre a terra, ele caminha esses 40 dias junto com os seus discípulos, junto com os seus apóstolos, e ele come junto com os seus discípulos. Isso é uma notícia boa para a gente que é gordinho, como o pastor estava falando aqui, lá no céu. Então vai ter comida. Se Jesus morto, ressurreto, volta para a terra, se reúne com os discípulos e come,
né? Então lá no céu a gente vai comer também. Mas imagine comer uma picanha aqui na terra, né, Marco? É muito gostoso, mas imagine a picanha lá do céu como deve ser. Deve ser maravilhoso, né, Lu? Né, você comer ali um pudim lá do céu. Deve ser sensacional. Isso aqui já é gostoso, imagine lá do céu, porque Jesus é o reflexo do nosso corpo glorificado. Então ele vem para essa terra, ele começa a se relacionar com seus discípulos. E é isso que o Espírito Santo nos proporciona. E o tema dessa noite é: o que o Espírito Santo nos proporciona? O Espírito Santo nos proporciona relacionamento. O Espírito Santo nos proporciona relacionamento com Deus. Jesus, ele está ali com seus discípulos, ali com os apóstolos, provavelmente, conversando e comendo, e ele promete a vinda do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo ia vir, e quando a gente começa a pensar nos apóstolos, a gente pensa em homens acima da média, homens espetaculares, homens onde eles são especiais. Mas a gente consegue perceber aqui na conversa que eles são homens comuns, como nós. Porque Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele caminha com aqueles homens sobre a terra, ele está com eles, ele ficou 3 anos vivendo o seu ministério aqui nessa terra, ele caminha com eles, ensina eles, come com eles, morre, ressuscita, e ele, quando ele está conversando com eles, ele fala assim: olha, eu estou indo para o céu, mas eu vou mandar um Consolador. Eu vou mandar o Espírito Santo para que venha até vocês. E eles começam a argumentar. Como assim? Você vai mandar o Espírito Santo, vai mandar o Consolador, mas quando será inaugurado o reino de Deus? Eles começam a fazer essas perguntas. É como se eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês: olha, tem um homem, uma pessoa, que vai pagar todas as suas dívidas, vai pagar todas as contas que você tem, que você fez, ele vai quitar todas as suas contas. Tudo que você tem ele vai quitar, ele vai pagar, vai te deixar zerado. Daí alguém se levanta aqui no meio do auditório e pergunta: tá, mas depois que a minha conta for paga, eu posso fazer uma dívida nova? Era mais ou menos essa pergunta que eles estavam fazendo para Jesus. Jesus fala que vai mandar o Espírito Santo, estava caminhando com eles, e eles fazem uma pergunta que não é coerente. Fala assim: mas quando então será inaugurado o seu reino? Quando será então que o reino de Deus, ou esse reino, será restaurado sobre Israel? Ele pergunta assim: é nesse tempo que será restaurado o reino? É isso que ele pergunta. E a gente consegue revelar no coração desses homens, como essa pergunta que eu falei da história, o intuito do coração deles. O desejo do coração deles é apenas que a sua vontade e a vontade deles sejam feitas, que os desejos do seu coração e dos seus corações sejam realizados. Porque Jesus caminhou com eles, Jesus promete a vinda do Espírito Santo, e eles perguntam assim: é nesse tempo, é agora, é neste momento que o reino será instaurado? Eles estavam esperando que um reino político, que um reino onde Israel seria retirado do domínio de Roma, um reino onde Israel seria dominante, onde eles reinariam sobre essa terra. Eles começam a mostrar o desejo e o intuito do seu coração, eles revelam o intuito do seu coração aqui, mesmo caminhando com Jesus, mesmo tendo visto Jesus morto e ressuscitado. Imaginem vocês, Jesus aqui no meio, conversando conosco, conversando com vocês, e a pergunta é, quando Jesus está indo, ou fala que vai, fala assim: o Senhor vai restaurar o reino agora neste momento? O Brasil vai dominar o mundo inteiro? O Brasil será uma potência mundial? O Brasil será uma potência econômica? O Brasil será a maior potência desse mundo, dominará tudo? Era essa pergunta que eles estavam fazendo, eles não estavam entendendo o que era o reino de Deus. Jesus, o Espírito Santo, nos proporciona relacionamento com Ele, e eles não estavam entendendo aquilo que Jesus queria dizer. Eles estavam pensando apenas nos benefícios próprios que eles teriam. E Jesus começa a chamá-los para um relacionamento. Obrigado, Marco. Jesus começa a chamá-los para um relacionamento. E esses homens começam a desnudar os intuitos do seu coração. Eles não têm um relacionamento íntimo ali com Jesus. Eles estão caminhando juntos, caminhou todo o tempo junto, mas eles não entendem. E Jesus é um homem educado, porque ele muda a história. Eu duvido, se não fosse vocês, se vocês fossem Jesus,
E eles perguntam assim: então, vai ser nesse momento que o reino vai ser instaurado, o Senhor vai vir, a gente vai dominar toda a terra? Jesus está falando de um reino onde está dentro de nós. Ele está falando de um reino espiritual. E Jesus ele fala: olha, vocês não estão entendendo nada. Vocês não entendem nada, então peguem uma espada, peguem a espada de vocês e lutem pelo reino de vocês. Se é isso que vocês pensam, então lutem pelo reino de vocês. E Jesus ele é tão misericordioso que ele não faz isso. Ele fala que ele vai mandar o Consolador. Ele fala para que tenhamos intimidade com ele, porque ele irá mandar o Consolador. Jesus ele é misericordioso. Mesmo ele sabendo os desejos do nosso coração, ele nos chama para uma intimidade. Ele sabe qual que é o desejo do nosso coração. Muitas vezes os nossos desejos do nosso coração estão distantes dos desejos do coração de Jesus, porque nós estamos distantes dele. Porque para ter intimidade é necessário ter um relacionamento. E a pergunta que eu faço, e não precisa responder: quanto tempo de relacionamento você tem com Jesus, com Cristo? Qual o momento que você tira para a oração, que você ora, que você lê a Bíblia? E não adianta me falar que você ora quando você está indo para o trabalho de carro. Não adianta me falar que você ora quando você está caminhando para chegar no trabalho. Porque isso não é um momento de relacionamento. Vai ter um momento de qualidade, um momento de qualidade com a sua família dentro do carro. Não, meu momento de qualidade com a minha família é dentro do carro, quando eu estou dirigindo indo para o meu trabalho. Meu momento de qualidade com os meus filhos é quando eu estou no carro, quando eu estou dirigindo, não é. Por isso nós precisamos retirar um momento da nossa agenda para que nós possamos orar, para que nós possamos ler a Bíblia, para que nós possamos nos relacionar com Deus. E o relacionamento nos traz confiança, o Espírito Santo nos proporciona isso. O relacionamento, o Espírito Santo também nos proporciona confiança. O Espírito Santo nos proporciona poder que vem do alto. E quando nós não nos relacionamos, nós não temos intimidade. Intimidade só é gerada quando nós nos relacionamos. Quando você está na casa de alguém que você é bem íntimo, de um familiar, de um amigo, você se senta no sofá, você tira o calçado, põe o pé em cima do sofá, abre a geladeira, né? Você tem intimidade, você tem confiança para fazer aquilo. Agora está na casa de quem você não conhece, na casa de alguém que você não tem intimidade. Você não faz esse tipo de coisa, às vezes você nem senta no sofá, você fica de pé ali, né? E é isso que a intimidade gera. É isso que o relacionamento gera, intimidade. Se nós estamos distantes do relacionamento com Deus, se nós estamos distantes do relacionamento com Cristo, se nós estamos distantes do relacionamento com o Espírito Santo, isso nos afasta da intimidade. Isso não nos deixa íntimo. Por isso que eu estou falando, qual é o momento da sua agenda que você tira para ter intimidade com Deus? Como é que está a sua vida devocional, de oração, de leitura da palavra de Deus? Você precisa tirar esse momento. Nós precisamos tirar esse momento. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos estar junto com o nosso Deus, com o nosso Pai, através da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está no coração de cada um aqui. No versículo 5 ele fala: olha, João batizou vocês com água, mas eu batizo vocês com o Espírito. E isso aqui é até uma discussão entre algumas vertentes teológicas, que alguns acreditam que o batismo com o Espírito Santo é dom. Vocês já ouviram falar que aquele que é batizado com o Espírito Santo, às vezes é aquele que fala em línguas. Mas a Bíblia não relata isso. Aquele que é batizado com o Espírito Santo é aquele que é convertido a Deus. Quando você é convertido, você é batizado com o Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios 12. Tem um livro muito bom, sem puxar a sardinha, é A Ação do Espírito Santo Hoje, que fala sobre isso, não é verdade? Do pastor Edinaldo. Então ele tem esse livro que fala sobre a ação do Espírito Santo hoje, e um dos capítulos ele fala como é que nós somos batizados com o Espírito Santo. E a nossa conversão, ter um coração convertido a Deus, é sermos batizados com o Espírito Santo, é termos o selo do penhor de que Jesus foi, mas Ele voltará para nos resgatar. Isso é ser batizado com o Espírito Santo, é ter plena confiança que Ele habita em nós. E uma das coisas, relacionamento, uma das coisas que o Espírito Santo nos proporciona é poder que vem do alto. É isso que Jesus fala, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Nós recebemos poder que vem do alto. Nós temos que entender que o Espírito Santo que habita em nós é Ele que traz aquela paz que excede todo entendimento. E fazendo uma alusão, uma analogia aqui, voltando para o versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus, né, quando que seria o tempo que ele retornaria, se o reino seria instaurado, em qual tempo. E Jesus ele responde assim: olha, não cabe a vocês tempos
Vou até ler o versículo aqui para não falar errado. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Quando ele fala assim, não compete vocês conhecer tempos ou épocas, ele está falando assim, tempo é cronos, aquele tempo do relógio, de horas, minutos, segundos, é o tempo de nós aqui da terra. E épocas, ele está falando de um tempo kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo que nós não conseguimos entender, que vai além do nosso entendimento, não é esse tempo linear, é o tempo de Deus. É o mesmo Deus que está no passado, está no presente, está no futuro. Isso é inconcebível para o nosso entendimento. É o mesmo Deus que já está em sua glória, ceiando com a sua igreja que já está salva. Mas nós estamos aqui nesse tempo cronos. E Jesus, ele é alguém educado, ele responde: olha, não compete a vocês saberem tempo e nem hora. Compete a vocês confiar e esperar, porque vocês receberão poder que vem do alto. Vocês receberão o poder que vem do alto. E esse poder que vem do alto é para que nós sejamos testemunhas dele. Aqui, quando ele fala em Jerusalém ou na Judéia, é Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele fala para que nós sejamos testemunhas dele, para que nós levemos o evangelho dele, porque o evangelho dele é o poder. Poder que vem do alto, que é o Espírito Santo que está em nós, mas o Evangelho ele é poder para a salvação, para todos aqueles que creem. Nós precisamos levar o Evangelho para as pessoas. É isso que Jesus fala: vocês têm que ser testemunhas minhas. Em Jerusalém, onde que é a nossa Jerusalém? É onde nós estamos aqui, é dentro da nossa casa. E eu acredito que o lugar mais difícil de nós sermos testemunhas de Deus é em Jerusalém, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa cidade, é dentro do nosso trabalho. Às vezes em Samaria, que é um pouquinho mais longe, é mais fácil. Agora nos confins da terra, que ninguém me conhece, mas Ele nos chama para ser suas testemunhas dentro das nossas casas. O que Ele está falando aqui? E chamo a atenção, dos homens, das mulheres, primeiramente dos homens que são casados. Eu estou chamando a atenção que Jesus fala assim: olha, vocês são testemunhas dentro de Jerusalém, dentro da sua casa, vocês têm que chamar a família de vocês e ter um momento de oração, um momento de consagração. Mas eu já oro quando eu vou fazer uma viagem, mas eu já oro quando a gente vai almoçar. Não é esse momento. Vocês têm que testemunhar o poder do Espírito Santo de vocês em Jerusalém, dentro da casa de vocês. Chame a família de vocês e orem com eles. Tenha um momento de devocional. Essa é a responsabilidade do homem. Se não tem um homem na casa, essa é a responsabilidade da mulher. E se o homem não faz isso, a mulher chega e fala: amor, você não vai nos chamar para orar? Vamos orar, vamos fazer nosso momento devocional. Nós temos que ser testemunhas de Deus dentro das nossas casas e onde nós estamos, porque nós somos revestidos do poder que vem do alto, e nós temos que confiar nisso. E além disso, nós temos que levar para Samaria. Os samaritanos eram os inimigos aqui que os judeus tinham. Ele fala que tem que ser levado o evangelho de forma indiscriminada para todas as pessoas. E ele fala que esse poder foi revestido do alto. Foi o próprio Espírito Santo que está investido em nós, é quem nos converteu, que converterá. É o próprio Espírito que está dentro de nós, que falará através das nossas bocas. Existe uma história de um pastor chamado Ronaldo Lidório, que ele é um pastor presbiteriano, missionário. Ele foi fazer uma missão na África, numa tribo. E dentro da sua estratégia de missão, que eles têm as suas estratégias, e uma das suas estratégias era: vou evangelizar o líder dessa tribo. Se o líder converter, normalmente toda a tribo converte, porque eles seguem o líder. Se o líder ele vai tomar uma ação, todos seguem o líder. E ficou 2 anos evangelizando esse homem, falando coisas simples do evangelho, coisas complexas do evangelho, pregando a ele, falando, e esse homem não converte, não aceita, não consegue entender. Depois de 2 anos, ele chega até o Ronaldo Lidório, que é esse pastor, esse missionário, e fala assim: eu quero aceitar esse seu Deus, eu quero seguir esse seu Deus. Porque quando o Ronaldo Lidório estava pregando para esse homem, as pessoas da tribo ouviam ali o evangelho. E quando ele chega para ele e fala que quer se converter, que ele aceitou na verdade Deus, ele fala: olha, eu quero seguir esse seu Deus, agora eu entendi tudo, agora tudo faz sentido para mim, realmente Ele é Deus para mim. Ele fala assim: olha, mas então me fala quem que te pregou o evangelho, porque faz 2 anos que eu estou pregando para você, que eu estou falando para você, e você não aceita, me mostra quem que é essa pessoa. Ele falou: não, essa tem uma mocinha aqui, aquela ali, de 8 anos, ela estava cantando uma música, uma musiquinha simples que ele havia ensinado,
E com aquela música eu consegui entender quem é Deus, o seu amor. Vocês conseguem perceber o poder do Espírito Santo? Que ele não está em apenas palavras ou termos teológicos, ou não está em coisas difíceis. O Evangelho ele é simples, mas nós não conseguimos fazer nem aquilo que é simples. Mas Jesus fala, olha, eu enviei o Espírito Santo está dentro de vocês, e ele ajudará vocês, ele será o consolador de vocês, ele ajudará vocês, mas vocês têm que pregar o Evangelho, vocês têm que abrir a boca de vocês, é isso que ele está falando. E muitas vezes a gente pensa, mas eu não sou capacitado ainda, não estou preparado ainda. Todos nós aqui somos batizados com o Espírito Santo, todos nós aqui confiamos e cremos no poder que vem do alto, todos nós aqui temos esse poder, porque nós somos batizados, convertidos e temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Nós precisamos confiar, e o que gera confiança é essa intimidade. É intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. É isso que gera essa confiança. Ele nos chama para que tenhamos relacionamento, Ele nos chama para que sejamos testemunhas de Deus, dentro de casa, na nossa cidade e aonde nós estivermos. Ele nos chama para que tenhamos um relacionamento com Deus. Ele nos chama para que tenhamos intimidade, porque esse é o poder que vem do alto. E outra coisa que ele continua, e depois que ele fala todas essas coisas, Lucas ele fala assim, dita todas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eu acho isso aqui muito interessante, que Jesus ele começa a subir, ele nos chama para uma confiança. Jesus ele está subindo ao céu, e os seus discípulos estão olhando para o céu. Jesus está subindo, e eu acredito aqui, eu começo a imaginar que eles deveriam estar falando para o outro, e agora? O que será que vai acontecer? Né? Eles olhando Jesus subindo. Lá, mas acho que ele vai descer. E eles olhando Jesus subindo, não, eu acho que vai dar um trovão ali, ele vai voltar. Eles ficaram com os olhos fitos para o céu, olhando para o céu, paralisados. E o texto aqui diz que 2 anjos vestidos de branco, fala aqui 2 varões, eu estou com problema com essa palavra, 2 varões vestidos de branco, se puseram ao seu lado. Isso é interessante, que eles estão olhando para cima e estão paralisados. Vocês conseguem perceber que no princípio, aqui eles estão pensando apenas nas coisas terrenas? Aqui, será que vai ser restaurado o reino de Deus? E quando eles veem Jesus subindo, eles ficam paralisados, só olhando e pensando ali nas coisas celestiais, só vivendo para a sua vinda. Eles estão parados, estão paralisados. E muitas vezes nós estamos como esses discípulos, paralisados. Não estamos fazendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas, não estamos realizando a vontade de Deus, estamos paralisados, muitas vezes em alguns desejos, muitas vezes em alguns sonhos, muitas vezes em alguns planejamentos, nós estamos paralisados, só pensando, não, estou esperando o melhor momento, paralisado. Não estou orando aqui, estou esperando o melhor momento, quando eu ficar melhor, vou começar a orar de novo, vou começar a vir à igreja de novo, vou começar a evangelizar de novo, vou começar a ter uma vida melhor, vou parar de errar nessa área, paralisado. Os 2 parados, e o anjo cutuca eles ali, por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão paralisados aí? E interessante é que eles disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ele chama esses homens para ação e chama esses homens para confiança. Isso é interessante do reino de Deus, que o reino de Deus é como se fosse um paradoxo, onde a busca é descansar, como está lá em João, em Mateus 6,33, fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele chama você para buscar o reino de Deus, mas descansar que as coisas serão acrescentadas. Esses homens estavam paralisados e os anjos falam, olha, o mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. No versículo 12 diz, então eles voltaram para Jerusalém. Depois que isso acontece, eles voltam e fazem aquilo que Jesus falou para eles fazerem. Eles estão paralisados, os anjos falam, olha, vocês têm que sair dessa monotonia, vocês têm que buscar a Deus, vocês têm que se relacionar com Deus, buscar a intimidade, porque vocês têm o poder que tem no alto. O Espírito Santo aqui ainda não tinha descido, mas hoje já desceu sobre as nossas vidas. Ele está escrevendo sobre um panorama onde não tinha vindo ainda, porque vai vir no capítulo 2, mas ele fala, olha, vocês estão parados, vocês têm que confiar em Deus, descansar em Deus,
Porque o mesmo Deus que foi morto, humilhado, aqui Ele vai descer em glória. O mesmo Deus que vocês viram, que caminhou com vocês, que morreu, ressuscitou, subiu, o mesmo Deus que foi humilhado através de Jesus, Ele descerá em glória e buscará vocês. Ele chama esse povo para confiança. Ele chama esse povo para que tenha confiança em Deus. Ele chama esse povo para que tenha descanso em Deus, porque Deus virá buscar. Porque o Espírito Santo está aqui para nos consolar. O consolo que o Espírito Santo traz, ele vai além de todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento. O consolo do seu coração não vai ser suas contas todas pagas no final do mês. O consolo do seu coração não são portas que estão fechadas que irão se abrir. O consolo do seu coração não é uma cura que você está esperando. O consolo do seu coração é saber que o Espírito Santo habita em você. O consolo do seu coração é saber que você é cuidado e guardado por Deus. É Ele quem traz consolo para os nossos corações. E é isso que esses anjos fazem, nos chamam para ter confiança em Deus. Mas essa confiança só existe quando nós temos intimidade com Ele, quando nós sabemos quem é o nosso Pai, quando nós sabemos que Jesus é esse homem que morreu, ressuscitou, mas virá em glória, é esse mesmo que prometeu a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo já veio e habita dentro de você. O Consolador está dentro do seu coração, por isso que Ele nos chama para nós testemunharmos e levar esse Consolador para outras pessoas. O reino de Deus é expandido não de uma forma geopolítica, o reino de Deus é expandido quando corações são convertidos ao Senhor, assim o reino de Deus é expandido. Por isso que Ele nos chama para sermos testemunhas dEle. Por isso que Ele nos chama para confiar nele. Por isso que Ele nos chama para ter intimidade com Ele. É isso que o Espírito Santo nos proporciona: consolo, conforto, confronto. Para de ficar olhando para cima e caminha, anda, confia em Deus. Seja minha testemunha em todos os lugares. Começa dentro da sua casa. Começa dentro de sua casa e nos arredores onde você está, no seu trabalho, porque o poder do alto está em você, na pessoa do Espírito Santo. Que nós possamos confiar, que nós possamos crer que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que converteu os nossos corações, é o Espírito Santo que trará paz e consolará o coração dos nossos próximos, dos nossos amados. O mesmo que traz consolo ao seu coração é aquele que pode trazer consolo para aquele que nós amamos. Mas nós temos que ser testemunhas. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos voltar à prática devocional, à prática de oração. Não sei como é que é vocês aqui, como nós somos. Eu lembro quando eu converti bem no início, eu li a Bíblia todos os dias, todos os momentos. Ainda eu leio hoje todos os dias, mas não com aquele mesmo fervor que tinha, lia e me debulhava em lágrimas quando estava lendo. Muitas vezes pode ser um amor que está amadurecendo, mas muitas vezes pode ser um amor que está esfriando, uma intimidade que está esfriando. E Ele nos chama para que tenhamos intimidade, Ele nos chama para que tenhamos confiança. Ele nos garante, como está lá em João 14, que Ele está indo preparar a morada. Ele já preparou nossa morada no céu, mas enquanto nós estamos aqui, nosso papel é ser testemunha dEle. E que não sejamos como os discípulos aqui, falar, mas será que lá no céu vai ter piscina? Se tiver piscina eu não vou. Não quero. Como é que vai ser no céu? Ele fala, seja minha testemunha. Sejam as minhas testemunhas, porque eu mandarei o Espírito Santo, que é poder, e está junto com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Te agradeço, Pai, pelo Espírito Santo. Te agradeço, Pai, pela promessa que se cumpriu, porque o Senhor não é homem para mentir, Senhor. Que possamos, Deus, olhar para o alto, que possamos, Deus, olhar para a Sua palavra e crer que o Senhor é o nosso Deus, e crer e confiar que o Senhor age sobre todas as coisas, que o Senhor está agindo sobre as nossas vidas. Crer que a Sua palavra ela é viva e eficaz, e que nós temos poder e somos revestidos do poder que vem do alto, que é do Seu Espírito Santo, Deus. Que possamos levar essa mensagem para as pessoas, Pai, até aos confins da terra. Te agradecemos pela oportunidade de termos as redes sociais, onde a Sua palavra é expandida e chega a mais pessoas, que chega mais longe. Nos ajude a usar esse instrumento, essa ferramenta para sermos bênção, Deus. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.